Avançando então para a quarta-feira, nós vamos relembrar o exemplo de Moisés. E tivemos a oportunidade de recentemente estudar o livro de Êxodo, né, irmãos? E foi uma experiência encantadora, pudemos conhecer Moisés de uma maneira um pouco mais próxima. E aqui a lição vai agora nos recordar que, embora Enoque tivesse um relacionamento íntimo com Deus, nós sabemos muito mais sobre Moisés do que sabemos sobre Enoque. Inclusive, temos vários momentos das conversas de Moisés com Deus, ao acompanhar os altos e baixos da vida desse líder humilde. Vemos repetidas vezes o aspecto mais importante de sua experiência. O segredo do seu êxito como líder consagrado era a sua comunicação constante, a sua comunhão permanente com Deus. Que destaque lindo! Aqui a lição traz para nós, na pergunta 5, o texto de Êxodo 33, e nós vamos entrar aqui nesta porção, relembrando então, irmãos, o contexto primeiramente, né? E depois vamos entender aqui o valor. Na sequência da triste experiência do bezerro de ouro, então Deus se mostra a Moisés e dizendo que não iria mais acompanhá-los. E Moisés, então, ele vai fazer um veemente pedido a Deus, né? Para que Deus não os deixasse. E Deus vai prometer, o verso 14, a minha presença irá contigo. E então Moisés roga aqui a Deus, verso 18, rogo que me mostres a tua glória. Que experiência maravilhosa. E farei passar diante de ti toda a minha bondade. E Deus depois afirma, tu me verás pelas costas, porque ninguém pode ver a face de Deus. Então, olha que grau de intimidade. Imagine falar com Deus, ouvir sua voz, como tantas vezes Moisés fez, com tanta clareza. E é impressionante, né, irmãos, que os israelitas, eles desprezaram o privilégio de ouvir a voz de Deus. Eles, não fale Deus conosco, fale você conosco. Isso está lá em Êxodo 20, né? E mesmo quando Moisés, não foram todas as vezes, mas quando Moisés depois recebeu as segundas tábuas da lei, que ele fica mais um período com Deus, quando ele desceu, o seu rosto, está em Êxodo 34, seu rosto brilhava tanto que ele precisou colocar um véu. Que privilégio! E aqui, irmãos, a lição trouxe um texto curioso, não é? Acerca da situação de Arão e Miriam. Veja que no episódio do bezerro de ouro, Arão teve um papel, mostrou a sua fraqueza como líder. E ele não foi punido. Deus o perdoou pela sua fraqueza. E depois, quando ele e Miriam se insurgiram contra a liderança de Moisés, somente Miriam ficou leprosa. Eu fui pesquisar aqui no comentário bíblico, volume 1, e então encontrei aqui uma explicação interessante que Arão e Miriam ficaram enciumados quando a mulher de Moisés mostrou ao seu pai as lutas que Moisés enfrentava, e Moisés recebeu um conselho do seu sogro, Jetro, que era midianita, portanto um descendente de Abraão, adorador do Deus verdadeiro, sem que consultasse a Miriam e Arão, e eles ficaram com ciúmes. E depois, então, no verso 12, no capítulo 12 de Números, o comentário diz que foi Miriam a instigadora desta trama ali contra Moisés. Eles não temeram falar contra Moisés e Deus os chamou, os repreendeu. E é um verso um registro que eu gosto muito quando falo sobre dom profético, sobre a forma como Deus se revela aos profetas, né? Então, por que só Miriam recebeu um castigo físico? Porque ela foi a instigadora, a que tramou tudo isso, e Arão, por fraqueza, acabou novamente caindo na trama da irmã, e não há um castigo físico para ele, né? Mas o fato é que Moisés foi um intercessor. Ele intercedeu não só pelo povo,
Deus queria apagar aquele povo, fazer de Moisés, mas Moisés não aceitou. Só se for necessário, então me risca também do livro da vida. E agora Moisés dá esta lição de interceder por duas pessoas da sua família. A lição não dedicou um tempo sobre a oração intercessória ou intercessora, mas este é um assunto tão lindo, maravilhoso, e eu acho uma das coisas mais maravilhosas, porque Deus nos permite, irmãos, orar em favor de pessoas que não têm consciência espiritual, não têm desejo espiritual, mas quando nós oramos e rogamos a Deus que trabalhe no coração dessas pessoas, é como se nós estivéssemos dando uma, entre aspas, uma autorização a Deus para trabalhar o coração dessas pessoas. Claro que Deus não fará nada que contrarie o livre-arbítrio dessas pessoas, mas o Espírito de Deus vai trabalhar por solicitação nossa. Em algum momento, essas pessoas que são trabalhadas pelo Espírito de Deus, elas tomarão a sua decisão. Eu sempre considero aquela história do menino, que estava se revolvendo, que foi tomado pelo inimigo. Ele não tinha consciência. O pai orou intercessoriamente por ele. E nem fé aquele homem possuía. Ele primeiro precisou ser curado da sua incredulidade. E o menino não tinha consciência de nada. Então, esse é um exemplo claro. Oração intercessória de um pai por um filho, inconsciente da luta. Naquele momento, ele estava tomado pelo inimigo, não tinha consciência, e pode ser que haja filhos nossos tomados pelo inimigo, que não têm consciência de que estão tomados. Mas um pai ainda com fé vacilante, intercedendo. Então nós podemos ter esse privilégio, irmãos, de orar intercessoriamente. Assim como Moisés orou por seus irmãos Arão e Miriam, nós podemos orar por nossa família, podemos orar pelo cônjuge, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, orar pelos membros da nossa família. Que exemplo, que lição, que conforto para nós. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.